Tenho 83 anos e preciso te dizer uma coisa que a maioria das pessoas não quer ouvir, porque devolve a responsabilidade para suas mãos. Eu vi muitas pessoas desaparecerem da minha vida, algumas por doença, algumas por quedas, algumas por negligência silenciosa, onde ninguém percebeu o quão ruins as coisas tinham ficado até que fosse tarde demais. E eu aprendi uma verdade que agora eu não consigo desaprender. Muito do que nos derruba depois dos 60 não é alguma maldição misteriosa. São hábitos, são padrões, são as escolhas diárias que continuamos chamando de é assim mesmo. E olha, eu não estou dizendo isso de um pedestal. Eu estou dizendo isso como uma mulher que ficou deitada no chão da própria sala de estar por 11 horas depois de uma queda. Eu estou dizendo isso como uma viúva que teve todos os 5 filhos adultos, David, Linda, Sarah, Emma e Michael, tentarem pegar minhas chaves, pegar minha casa, pegar minha autonomia e chamar isso de amor. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de eu continuar. Eu não sou médica. Eu não vou jogar termos médicos em você como se eu estivesse dando uma palestra. Eu sou Laura Grace, 83, e eu vou te contar o que eu vi na vida real, o que eu vivi no meu próprio corpo e o que eu mudei porque eu não estava disposta a desaparecer cedo. Há 5 hábitos que eu tive que encarar. 5. E eu vou te dar eles em ordem porque eles se empilham um em cima do outro. E o último, preocupação, é o que quase destruiu meus relacionamentos e minha saúde sem ninguém perceber. Eu estou guardando a verdade mais dura para o fim. O primeiro hábito é ficar sentada. Sentar demais vai te arruinar mais rápido do que você pensa. Eu sei. Alguns de vocês estão pensando, Laura, meus joelhos doem, minhas costas doem, eu estou cansado. Eu te ouço. Meu corpo também não é nenhum garoto novo. Mas deixe-me explicar a diferença entre descansar e desaparecer. Depois que Vincent morreu, eu comecei a sentar mais. Não foi uma decisão, foi luto. Eu sentava com meu chá e encarava o mesmo canto da sala, como se eu estivesse esperando ele entrar e dizer alguma coisa comum. Eu sentava durante tardes inteiras, com a televisão no volume baixo, só para ter vozes na casa. Eu sentava porque ficar em pé significava fazer, e fazer significava admitir que a minha vida estava continuando sem ele. E o que eu não entendi naquela época foi que meus músculos não se importavam porque eu estava sentada. Eles simplesmente enfraqueciam mesmo assim. Preste atenção a este detalhe porque ele vai importar mais tarde. Minha cadeira favorita virou minha armadilha. Ela era confortável, ela era familiar, e ela foi lentamente treinando meu corpo para parar de ser confiável. Quando eu cheguei ao final dos meus 70, levantar daquela cadeira parecia trabalho. Não trabalho de exercício, trabalho de sobrevivência. Eu me empurrava pelo apoio de braço e me firmava como se eu estivesse aprendendo a andar de novo. Eu dizia a mim mesma, bem, isso é envelhecer. Aí eu caí. Eu vou dizer de forma direta. Eu caí porque eu me movi como uma mulher que achava que ainda podia se mover como fazia aos 60. Mas meu corpo vinha silenciosamente se descondicionando havia anos. Eu prendi na borda de um tapete pelo qual eu tinha passado 1000 vezes. Meu pé não levantou do jeito que costumava.
Meu equilíbrio não corrigiu do jeito que costumava. Eu fui ao chão com força e eu não consegui me levantar. E foi aí que tudo desmoronou. Eu passei 11 horas naquele chão. Eu não conseguia alcançar meu telefone. Eu conseguia ouvi-lo quando ele tocava às vezes, e ouvir isso me fazia sentir pior, porque me lembrava o quão perto a ajuda estava e o quão inalcançável ela ainda era. Eu fiquei com frio, eu fiquei com calor, eu me urinei, eu fiquei envergonhada, eu fiquei com medo, eu me senti como um peso. Então, quando eu te digo que sentar é perigoso, eu não estou tentando ser dramática. Eu estou te dizendo que sentar em silêncio treina seu corpo para a impotência. Aqui está o que eu mudei. Eu não fico mais sentada por horas sem interromper. Eu coloco um temporizador. A cada hora eu me levanto. Eu caminho até outro cômodo. Eu faço uma coisa pequena que exige minhas pernas. Eu fico em pé no balcão e faço algumas elevações de calcanhar enquanto a chaleira esquenta. Não porque eu esteja tentando impressionar, porque eu estou tentando continuar na minha própria casa. O segundo hábito é o sono. Não apenas dormir, mas dormir de verdade. Depois que Vincent morreu, meu sono se partiu. Eu adormecia e então acordava às 2 da manhã com minha mente a 1000 por hora. Eu repetia conversas antigas. Eu me preocupava com a caldeira. Eu me preocupava com as crianças. Eu me preocupava em morrer sozinha e não ser encontrada. Sinceramente, eu achei que isso era só luto, e parte disso era. Mas então o luto virou um hábito. Eu ficava acordada até tarde assistindo bobagens porque eu não queria encarar um quarto silencioso. Eu cochilava à tarde porque eu estava cansada de ficar acordada à noite. Então eu ficava acordada de novo e de novo. E o que eu não entendi naquela época foi que sono quebrado piora tudo. Piora meu equilíbrio, piora minha paciência, deixa meu apetite estranho, deixa meu pensamento confuso, me faz me sentir mais velha do que eu sou. Sabe o que mais me surpreendeu? O quanto eu me senti mais capaz quando eu comecei a proteger meu sono como se fosse remédio. Agora eu mantenho meu quarto fresco. Eu deixo meu telefone do outro lado do quarto para eu não ficar rolando a tela. Eu não tomo chá tarde demais. Eu tenho uma pequena rotina antes de dormir que sinaliza acabamos por hoje. Eu não sou perfeita. Algumas noites eu ainda acordo. Mas eu parei de tratar o sono como se fosse opcional. Porque para corpos mais velhos, não é. O terceiro hábito é o isolamento. E eu preciso ter cuidado aqui, porque eu moro sozinha e eu não vou envergonhar ninguém por isso. Aqui está a coisa. Morar sozinho não é a mesma coisa que estar isolado. Eu já disse isso antes e vou continuar dizendo. Mas isolamento, semanas sem uma conversa de verdade, dias sem ninguém que notaria se você desaparecesse, isso não é independência, isso é perigo. Depois da minha queda, eu percebi uma coisa humilhante. Se Emma não tivesse tido um pressentimento e passado lá, eu poderia ter morrido ali. Isso não é um experimento mental. Isso é um fato que ficou sentado no meu peito por meses depois. Então eu fiz um plano. Eu garanti que pelo menos uma pessoa fora da minha casa notaria se não ouvisse de mim. Eu parei de fingir que eu podia ser uma ilha. Eu tenho um sistema de check-in agora. Não é constante, não é intrusivo, é básico. Uma mensagem, uma ligação, um simples "você está bem?". Eu também comecei a dizer sim para pequenas conexões. Um papo com minha vizinha Ellen, uma visita curta na igreja, uma ligação com Clea. E olha,
Eu ainda sou introvertida. Eu ainda gosto de silêncio. Mas eu não sou invisível por acidente mais. O quarto hábito é comida. E eu não vou te dizer o que comer como se eu fosse sua mãe. Eu vou te dizer o que eu tive que encarar. Quando eu fiquei mais velha, o jeito que eu costumava comer começou a me fazer sentir péssima. Torrada no café da manhã, um pouco de geleia, uma tigela de cereal algumas noites quando eu não estava com vontade de cozinhar. Parecia inofensivo, parecia leve, mas minha energia despencava, minhas articulações doíam mais, meu humor oscilava, meu sono piorava. Eu não sabia na época, mas eu estava me alimentando como uma pessoa cansada, não como uma pessoa tentando continuar forte. Depois da queda e do susto de Meadowbrook, eu levei a sério. Eu comecei a comer proteína mesmo quando eu não estava com vontade. Ovos, iogurte, frango, feijões. Eu deixava legumes prontos para eu não cair no padrão de bolachas. Eu bebia água como se importasse. Porque aqui está o que ninguém te diz. Depois dos 60, você não pode comer como se ainda tivesse 35 e esperar que seu corpo tolere isso em silêncio. Ele não vai, ele guarda as provas. O quinto hábito é preocupação crônica. E este é o que se esconde à vista de todos. As pessoas vão falar sobre preocupação como se fosse só ser mãe, ou ser responsável, ou ter muita coisa na cabeça. Mas preocupação não é só um pensamento. Preocupação vira um clima dentro do seu corpo. Depois que Vincent morreu, eu me preocupei constantemente. Então, depois da minha queda, minha preocupação virou algo mais afiado. Eu me preocupava em cair de novo. Eu me preocupava em ser forçada para uma instituição. Eu me preocupava com as opiniões dos meus filhos. Eu me preocupava em ser esquecida. Eu me preocupava em morrer sozinha. Eu me preocupava até meu peito ficar apertado sem motivo. E o que eu não entendi naquela época foi que a preocupação estava treinando meu sistema nervoso para viver em alarme. Esse alarme me fazia dormir pior. Isso me deixava mais fraca. Isso me deixava mais propensa a cair. Isso deixava meus filhos mais preocupados. E então eles tentavam me controlar mais. Era um ciclo. E é aqui que a história fica pesada. Porque quanto mais meus filhos tentavam ajudar, mais eu entrava em pânico. E quanto mais eu entrava em pânico, mais eu me agarrava. Eu ligava para eles demais. Eu pedia garantia vezes demais. Eu implorava para eles me entenderem. Eu tentava gerenciar os sentimentos deles para que eles não me levassem para Meadowbrook de novo. Não funcionou. Só me fez parecer menos capaz. Então, eu aprendi a fazer uma coisa que parece simples, mas levou anos. Eu aprendi a soltar o que eu não posso controlar e focar no que eu posso. Eu não posso controlar o medo dos meus filhos. Eu não posso controlar o envelhecimento. Eu não posso controlar se alguém que eu amo fica doente. Mas eu posso controlar meus hábitos. Eu posso me mover a cada hora. Eu posso proteger meu sono. Eu posso manter conexão na minha vida. Eu posso comer como se eu quisesse que meus músculos continuassem. Eu posso perceber quando a preocupação espirala e interromper isso. E olha, eu ainda me preocupo às vezes. Eu sou humana, mas eu não moro lá mais. Depois daquela queda, depois daquelas brigas com meus filhos, eu comecei a escrever o que funcionava. Pequenas regras, pequenos rituais, pequenas verdades que eu precisava quando eu estava assustada e tentada a desistir. Eu escrevi para mim. Eu não planejei compartilhar.
Eu não sabia na época, mas minha neta Claire encontrou meu caderno e disse: Vovó, outras mulheres precisam disso. Ela me ajudou a colocar online. Ela chamou de O Guia Definitivo para a Liberdade. Eu ainda me sinto estranha com isso, honestamente. Mas eu estou te contando porque isso veio exatamente do que estamos falando. Hábitos que ou te mantêm vivendo ou silenciosamente te tiram. Então, aqui está a minha pergunta para você. E eu quero que você responda honestamente na sua própria cabeça. Qual deles você está fazendo agora? Sentando tempo demais, dormindo mal, deixando o isolamento crescer, comendo o que for mais fácil, se preocupando como se fosse seu trabalho. Você não precisa consertar tudo hoje, mas você precisa escolher um, porque uma mudança torna a próxima mais fácil. Agora eu vou terminar com algo pessoal, porque esta é a parte que eu não gosto de dizer em voz alta. David me ligou de novo esta semana. Ele disse: Mãe, você precisa tirar esse livro do ar. É vergonhoso. Você está expondo assuntos de família. Linda disse coisas parecidas. E eu tenho pensado nisso. Eu tenho 83. Eu não estou tentando ser uma vendedora. Eu tenho vergonha de estar vendendo algo. Eu realmente tenho. Eu fui criada para manter as coisas privadas. Mas mulheres continuam me escrevendo, dizendo: eu caí e ninguém entende como é humilhante. Ou, meus filhos estão me pressionando. Ou, eu estou apavorada de perder minha casa. E eu não quero tirar algo que está ajudando elas só porque meu filho está desconfortável. Então, eu vou ser direta. O link para o Guia Definitivo para a Liberdade está no comentário fixado. Eu talvez tire em breve, porque eu estou perdendo a coragem e porque meu filho continua me pressionando. Então, se algo que eu disse hoje te tocou, clique agora, não espere. E se isso pareceu como alguém finalmente dizendo a verdade, deixe um like. Isso me diz para continuar quando eu fico tentada a ficar quieta por paz na família. Eu leio cada comentário que você deixa, cada um. Me diga qual hábito você vai mudar primeiro. Eu estou aqui. Inscreva-se se você quiser continuar conversando. Toda semana eu sento nesta mesa e eu te digo a verdade, porque eu lutei duro demais pela minha independência para fingir que escolhas não importam.